Há um tempo atrás, a gente trazia muito que acidente ele era uma ocorrência indesejada, inesperada, né, que causava lesão e tal. Mas o acidente ele é muito mais do que isso, sabe? Indesejado ele é, inesperado tem que desconsiderar esse conceito passado. As pirâmides já quebraram isso. As pirâmides tiveram uma grande contribuição para os sistemas de gestão atual. Lógico que a gente sabe que existe uma evolução desse modelo, mas é impossível descartar a contribuição que as pirâmides trouxeram para que a gente compreendesse um pouco o cenário que a gente tem. Eu gosto particularmente desse desenho do Howell, que ele traz aqui uma ideia de que a organização é um sistema. O pessoal chama de bacalhau, né? Porque não tem cabeça o peixe aqui. Então, a gente tem um sistema que tem a sua, aqui sim, a sua resiliência, que toda cultura tem, que está nessas linhas aqui, né? Que a gente olha o formato delas e entende que essas linhas, elas trabalham como se fosse um sistema. Então, não é porque eu tenho um gradiente de carga de trabalho mais elevado que eu vou ter acidente por um determinado tempo. Nem menor que eu vai ter. Nem o custo, apertou custo, então vai ter acidente. Né? Não é isso que a gente precisa, não pode ser, a gente pode ser tão simplista. A gente sabe que tem o limite da falência econômica, tem limites individuais, mas que a empresa ela vai funcionar assim. Tem dia que o bicho está pegando, daí depois despressuriza, volta semelhante ao estado anterior, vai e volta. O acidente nessa leitura é como se a gente chegasse no estresse de todo esse nosso aparato de defesa aqui da resiliência, e o estresse é o limite da resiliência, né? Porque a resiliência ela vem, depois que ela estressa, ela não volta mais a estados semelhantes anteriores. E se eu continuar pressurizando, ela vai romper. E esse rompimento é o acidente. E olha que interessante se a gente olha dessa forma. Então, o acidente ele é um revelador de uma disfunção organizacional. Então, toda vez que tem uma ocorrência dentro da nossa companhia, quer dizer que a gente passou da conta. Né? Quer dizer, ou eu passei da conta por quê? Aí sim vai o processo para investigar. Mas o acidente é um revelador de uma disfunção organizacional. Então não adianta, e aí fica aqui uma dica também, que é um desafio, não adianta eu colocar somente a equipe de segurança fazendo investigação, ou somente a equipe da área que teve acidente fazendo investigação. Eu preciso de um grupo multidisciplinar. Eu preciso de gente de RH, eu preciso de gente de saúde, eu preciso de gente de suprimentos, eu preciso de gente da área que teve, especialista, eu preciso de uma equipe que consiga ter uma visão sistêmica do porquê o acidente ocorreu. Porque nós, na comportamento, nos acidentes que porventura a gente apoiou e investigou, alguns mais graves para alguns clientes, a gente nota que tem impacto de processos de RH, impacto de processos de suprimentos, às vezes tem impacto da rotina mesmo, da lida com o líder, da lida com a própria equipe, da falta de bons procedimentos, no sentido de, entenda bons procedimentos, daqueles procedimentos que são escritos de uma forma compreensível por quem vai utilizar, né? Então, nesse sentido, que as capacitações muitas vezes são de baixa qualidade, né? Então você tem que conseguir olhar além de tudo isso, porque se você entende que o treinamento pode ser melhorado, ou que, vamos lá dar um exemplo bem comum, que se coloca uma ação lá para resolver determinada situação, diminuir a chance daquilo ocorrer. Você, daquela nova situação, reincidir. Você vai lá e treina. Se o treinamento for de baixa qualidade, se ele não tiver apoiado em técnicas andragógicas, modelos educacionais mais contemporâneos, não adianta ter a lista de presença assinada. O potencial da repetição daqueles comportamentos que levaram à ocorrência é enorme. E aí depois, não, mas todo mundo treinou, todo mundo tem DDS. Pô, DDS, a maior parte dos DDS são MDS, são os monólogos de área de segurança. Né? A gente, agora que todo mês tem uma cor, né, nunca mais faltou tema para DDS. Né? Agora é o amarelo, amanhã é o verde, depois é o azul. Pô, gente, DDS não foi para isso, criado para isso. DDS é um instrumento de diálogo diário de segurança, ou de saúde e segurança, o nome que a gente queira dar para isso. Então, o objetivo do DDS é calibrar a percepção de risco. Então, não adianta eu discutir sobre câncer de próstata se 20 minutos depois eu vou abrir um painel de 440 volts. É melhor que eu discuta o procedimento e faça isso. Mas o de long câncer de próstata não é bem, é muito importante. Tão importante que não é no DDS que tem que conversar sobre isso. DDS tem que ser, todo mundo fala de prontidão, né? Como é que eu trago a prontidão para laboral, calibro a percepção de risco. Faça um DDS que trabalhe o que as pessoas vão realizar no dia.
de vida. DDS tem que ser atividade. Tem hoje clientes nossos que estão fazendo aí 12, 15 DDS ao mesmo tempo na área de manutenção, cada trio, cada dupla discutindo o seu e a saída do DDS, análise de risco feita, às vezes em área, inclusive, porque é isso que calibra, né? Não adianta eu falar de um tema A e 5 minutos depois eu estou falando de uma outra coisa que pode levar a uma ocorrência seríssima. Então a gente precisa rever um pouco essas práticas que a gente tem para que haja um impacto e que regule esse sistema aqui quando o gradiente de carga de trabalho esteja mais alto, quando a pressão de custos esteja maior. Mas para isso a percepção de risco tem que estar calibrada. Se ela não estiver calibrada, a gente não consegue andar. Então, o que nós estamos vendo? As empresas que estão superando e passando por esse modelo, por esse momento, de uma forma maior. Elas tiraram ali do centro a ideia de 0 acidentes para aumentar a confiabilidade operacional. Confiabilidade operacional tem a ver com humano e operacional. Então, ao invés de investir em tecnologia, sistema e pessoas em aspectos humanos para baixar, para ter 0 acidentes, elas estão revertendo isso e falando, não, eu preciso aumentar a confiabilidade da minha operação como um todo. E aí, quando eu falo da questão cultural, de comportamento seguro e tudo mais, eu tenho que recalibrar as ferramentas que eu uso para que elas realmente estimulem o comportamento seguro. Que ela não vire um checklist que eu passo a régua lá, que não faça diferença, que eu preencho aquilo, porque a gente escuta muito isso no nosso dia a dia, que é assim, aqui é tão importante segurança na empresa, que aqui das 8 às 9h30 ninguém trabalha. Faz segurança, só começa a trabalhar depois das 9h30. É por isso que se machuca. Porque eu não compreendi que segurança é uma atividade laboral. Por quê? Porque o DDS não parece que você está trabalhando. Porque a ginástica laboral não parece que é trabalho. Porque são descoladas uma coisa da outra. Eu tenho que ter ferramentas e processos, não é ferramenta, gente. Ferramenta é onde a gente anota as coisas, são processos robustos o suficiente para que motivem as pessoas a calibrar a sua percepção de risco e que isso, de alguma maneira, influencie a tomada de decisão segura. Então, se eu tenho um DDS que eu consigo discutir com a minha equipe o que eu vou fazer, os cuidados, quais são os riscos que eu tenho, eu estou calibrando a minha percepção. Se eu vou para um treinamento que eu, ao invés de ser aluno, sou um protagonista do treinamento, análise de risco, quem que vai dar o treinamento? O profissional da área de segurança. Para quê? Por que não pode fazer um fórum sobre a análise de risco com as pessoas que usam, para discutir as dificuldades, como é que eles acham que tem que fazer, o que não está dando certo? Porque a maior parte já sabe o quê. O problema é o como e para quê. E a maior parte dos treinamentos só trata o quê? Como é que eu faço? Como é que eu faço vira um roteiro, né? A gente não abre espaço para esse tipo de situação. Então, pessoal, é isso. É isso que eu queria trazer hoje para nós, porque o verdadeiro propósito para a gente seguir como segurança, quando a gente fala com a generatividade, eu acho que Erickson, McAdams e Albin conseguem trazer aqui de uma forma muito legal, né? Então, para nós, a gente tem que ter como uma referência, cada um, logicamente, entendendo para mim, faz todo sentido, que o estado da arte do processo de cuidado com a vida está quando a gente se preocupa com o desenvolvimento da comunidade humana, o bem-estar das próximas gerações. Né? Em nossa cultura, a nossa atividade profissional é percebida como uma forma mais significativa de contribuição individual para a sociedade. Isso é muito interessante porque às vezes a gente escuta assim, poxa, mas aqui dentro da empresa tudo é certo, na hora que sai da catraca, lá fora é tudo errado. Pois é assim, né? O que a gente vai fazer? Vamos continuar fazendo, vamos continuar sendo humano e exercendo a cidadania dentro da empresa, e fazendo com que isso saia da empresa e vá para a sociedade. Porque se esperar o contrário, a gente não vai ser feliz. Né? Muitas coisas estão mudando pelo que a gente está conseguindo aprender dentro das nossas empresas. Né? Eu acho que isso é muito importante. E para a última, é um processo que vincula o desejo do indivíduo por uma imortalidade simbólica. É aquele conceito forte da filosofia do zero acidentes, né? Que assim, as pessoas não precisam morrer trabalhando. Né? E isso a gente precisa ter.
Eu não posso ter atividades de risco iminente na minha atividade, porque eu tenho que ter uma preocupação não só com essas pessoas, mas também com a próxima geração. A crença da bondade, da validade do empreendimento humano, e a construção desse legado para a posteridade. Eu acho que quando nós nos dermos conta desse propósito, segurança vai deixar de ser seguir procedimentos, evitar acidentes e vai se tornar algo muito maior para todos nós.